Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a esta apresentação, a mais uma breve atualização profética. Quero apenas compartilhar com os irmãos os mais recentes eventos nos Estados Unidos da América, para que a gente fique situado. Não iremos demorar muito. Amanhã prometemos voltar com a nossa programação normal, no nosso tempo normal. Queridos, depois de montada aquela comissão de liberdade religiosa que aparentemente vinha para promover de fato liberdade religiosa para todo cidadão americano, agora nós vemos que um Estado americano, exatamente o Estado onde o chefe colocado por Donald Trump como chefe dessa comissão de liberdade religiosa é vice-governador, exatamente esse Estado que agora vem quebrar a barreira entre igreja e Estado, vem quebrar a liberdade religiosa. Ora, vejam aqui, isto é de 25 de maio, é de hoje. Texas está mais perto de colocar os 10 mandamentos nas salas de aula. E nós sabemos que Texas foi um dos primeiros estados que pressionou por esta lei, mas que infelizmente vem sido recusada esta lei dos 10 mandamentos nas salas de aula. Mas depois de muita pressão por parte de legisladores republicanos, por parte da sociedade civil e por parte do vice-governador do estado, parece que agora conseguiram a aprovação desta lei. Vejam aqui, irmãos, 24 de maio de 2025, o Texas exigirá que as salas de aula das escolas públicas exibam os 10 mandamentos, segundo o projeto de lei prestes a ser aprovado. Irmão, já foi aprovado. A Câmara aprovou preliminarmente o projeto de lei do Senado 10, embora uma lei semelhante da Louisiana tenha sido considerada inconstitucional. O que é que esperam agora? Que seja levada para o gabinete do governador do estado de Texas. Vamos ver um pequeno vídeo. A Câmara do Texas acaba de aprovar um projeto de lei para colocar os 10 mandamentos nas salas de aula. O Senado já aprovou o projeto Senado 10 e agora está a caminho deles para aprovação final. Depois disso, será enviado para o gabinete do governador. O projeto de lei exigiria que todas as escolas públicas exibissem os 10 mandamentos em cada sala de aula. O projeto de lei não deixa nenhuma maneira para as escolas se isentarem. Todas as escolas públicas são obrigadas a fixar os 10 mandamentos e não dá nenhuma opção para alguma escola se isentar disto. Queridos, vejam aqui. Não só os 10 mandamentos serão afixados, mas também estão pressionando por orações, momentos de culto nas escolas públicas. Vejam aqui, 22 de maio, período de oração nas escolas, apoiado pela legislatura do Texas. Agora tudo isto precisa apenas ir ao gabinete do governador do Texas para que seja assinado como lei. Agora, quando nós paramos para pensar, para entender quem é o governador do Texas, podemos ter a certeza que isto vai passar de forma bem rápida. Quem é o vice-governador de Texas, quis assim dizer? Dan Patrick. Quem é Dan Patrick? Vejam aqui. Dan Patrick inclusive prometeu exigir os 10 mandamentos nas escolas. Ora, o vice-presidente do Texas prometeu exigir os 10 mandamentos nas escolas públicas. Vejam, ele disse, o Texas teria sido e deveria ter sido o primeiro estado do país a reintroduzir os 10 mandamentos em nossas escolas, escreveu o vice-governador do Texas. E ele diz também, aprovarei novamente o projeto de lei dos 10 mandamentos no Senado na próxima sessão. De fato, ele prometeu, e parece estar se cumprindo agora, pois nesta sessão foi aprovado o projeto de lei. Agora, quem é Dan Patrick? Foi ele colocado por Donald Trump como líder, como chefe, o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Queridos irmãos, este homem, vice-governador do Texas, que prometeu que colocaria os 10 mandamentos nas escolas públicas do Texas, foi colocado por Trump como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. A pergunta que eu faço, o que este homem entende sobre a liberdade religiosa? Promovendo união igreja-estado, promovendo leis religiosas nas escolas públicas. Afinal de contas, não há liberdade religiosa para os alunos públicos, não há liberdade religiosa para os estudantes universitários.
Vejam aqui. Vice-governador do Texas, Dan Patrick, nomeado presidente da Comissão Presidencial de Liberdade Religiosa. O que ele entende sobre liberdade religiosa? E a propósito, quem foi colocado como vice-presidente da Comissão de Liberdade Religiosa? Primeiro, o presidente apoia a União Igreja-Estado, apoia leis religiosas nas escolas públicas. Quem é o vice-presidente desta Comissão de Liberdade Religiosa? Ben Carson. Ben Carson, vejam aqui. Trump nomeia Ben Carson e outros para a Comissão de Liberdade Religiosa. Ben Carson, em especial, foi colocado como vice-presidente desta comissão. Qual é o pensamento de Ben Carson? Qual é a visão dele em relação a tudo isto? Vejam aqui. The Washington Times diz: Ben Carson critica a separação entre igreja e Estado. Critica a separação entre igreja e Estado. Portanto, temos um presidente desta comissão que apoia a União Igreja-Estado, que apoia ensino religioso nas escolas públicas. Temos um vice-presidente desta comissão que apoia a União Igreja-Estado e apoia também o ensino religioso nas escolas públicas. Ora, vejam aqui o Dr. Ben Carson. Thank you. Thank you. And thank you all for being here today. E obrigado a todos por estarem aqui hoje. Este é um momento tão importante na história do nosso país. Você está pensando sobre isso. Mas você sabe, em 1958, um homem chamado Edward Lewis Champ entrou com um processo contra as escolas públicas do condado de Abington, porque elas exigiam uma leitura da Bíblia no início da escola e a recitação do Pai Nosso. O Estado tentou acomodá-lo e eles disseram: você pode isentar seu filho disso, se quiser, com uma nota escrita. Isso não foi bom o suficiente e continuou até a Suprema Corte. Em 1963, onde a Suprema Corte decidiu que era inconstitucional e que não se poderia exigir leituras bíblicas ou recitação de orações em ambiente de escola pública. Desde então, transformou-se em algo ainda pior, de modo que você não pode ter Deus ou religião no ambiente da escola pública ou em uma praça pública. É nisso que as pessoas passaram a acreditar. Não era essa a intenção dos nossos fundadores? O que liberdade religiosa tem a ver em usar leis estaduais para pressionar a religião, para pressionar a Bíblia, para pressionar os 10 mandamentos nas escolas públicas? É disto que se trata. Por que as pessoas terão que ser obrigadas a estudar os 10 mandamentos? Por que as pessoas serão obrigadas a fazer orações nas escolas públicas? Afinal de contas, nas escolas públicas não existem pessoas de outras religiões que também têm o direito de seguirem a sua vontade? Não é isto liberdade religiosa? Por que falam de liberdade religiosa, mas impondo um dever religioso, impondo uma visão religiosa? É disto que se trata aqui. Eu não estou contra os 10 mandamentos. Não. Pelo contrário, apoio os 10 mandamentos porque é a lei de Deus. Não estou contra os 10 mandamentos. Estou contra, sim, o uso da religião para acabar com a liberdade. O uso da religião para acabar com a liberdade de consciência das pessoas. Vamos continuar. Não é isso que diz a Constituição. E realmente, pense nisso logicamente por um momento. Num país onde o seu documento fundador, neste caso a Declaração de Independência, diz que os seus direitos vêm de seu Criador,
também conhecido como Deus, num país cujo o compromisso de fidelidade diz que somos uma nação sob Deus, num país onde cada moeda no bolso e cada nota na carteira diz em Deus confiamos, de alguma forma, você não deveria falar sobre Deus? Isso faz algum sentido? Isso é esquizofrenia. E isso não explica muito do que está acontecendo? E não estão contentes porque ontem o governo de Louisiana ter sancionado a lei que devolve os 10 mandamentos às escolas? Fica claro, Ben Carson, o vice-presidente desta comissão, também apoia a união Igreja e Estado, apoia o ensino religioso nas escolas públicas. Então vemos o presidente da comissão, o vice-governador do Texas, que agora conseguiu esta lei no Texas, apoia este movimento. O vice-presidente da comissão, Ben Carson, apoia o movimento. Agora, o chefe de todos, o presidente Donald Trump, também apoia este movimento. Vejam aqui, Trump ama os 10 mandamentos nas escolas públicas. Ele diz que a lei de Louisiana pode ser um grande passo no renascimento da religião. Renascimento da religião. E ainda falam de liberdade religiosa para todos. Bem, vamos passar. Ontem, algo inédito aconteceu na América. Lembram que, há algum tempo, católicos na América estão lutando para que o estado de Oklahoma possa ter a primeira escola católica financiada pelo governo, financiada pelo Estado. Eles trabalharam muito. Até nós vimos que alguns amigos protestantes ou evangélicos se uniram no clamor dos bispos católicos apoiando esta causa. Então levaram este ponto para a Suprema Corte determinar. Vejam só, qual foi a decisão da Suprema Corte? Na verdade, a Suprema Corte não decidiu nada. Foi um empate. 4 votos a favor, 4 votos contra. E um não votou. Um juiz da Suprema Corte não votou. Portanto, a Suprema Corte disse, mantenha a decisão do Estado. O Estado havia negado isto, portanto, mantenha essa decisão, que não haja essa escola católica financiada pelo governo. Frustrando assim os planos de Leonard Leo, o presidente da Sociedade Federalista, e do movimento que busca usar a Suprema Corte, ver a visão da Suprema Corte em relação a certas medidas conservadoras neste tempo em que nós estamos vivendo. Vejam aqui, votação da Suprema Corte por 4-4 encerra a escola católica financiada pelos contribuintes em Oklahoma. Acabou. Mas vejam só, é dito, o resultado mantém em vigor uma decisão judicial de Oklahoma que invalidou a votação de um conselho estadual de escolas para aprovar a escola virtual católica Santo Isidro, que teria sido a primeira escola religiosa do país. Mas vejam aí, mas deixa a questão sem solução em nível nacional. Alguns podem pensar, pronto, a Suprema Corte não votou, nada feito. Vejam que é dito. A Igreja Católica em Oklahoma queria que os contribuintes financiassem a escola online fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo. Interessante. Uma escola católica fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo, de fato seria a primeira. Vamos continuar. Os oponentes alertaram que permitir isso boraria a separação entre Igreja e Estado. Agora vejam, a questão pode retornar ao Tribunal Superior no futuro, com a perspectiva de que todos os 9 juízes possam participar da votação. Portanto, isto ainda não acabou. A Suprema Corte simplesmente não conseguiu ter uma decisão de todos os juízes, mas ainda pode voltar, se tornando assim a primeira escola católica da América, abrindo espaço para a interpretação conservadora de muitas leis da América. Vamos ver um pequeno vídeo e assim a gente termina com a nossa atualização profética. Vejam só. Os líderes católicos no Estado, para dizer o mínimo, estão desapontados com o voto da Suprema Corte. Entretanto, a Freedom from Religion Foundation diz que vê isso como uma vitória na sua busca contínua para manter uma grande divisão entre Igreja e Estado. Estamos satisfeitos com o resultado.
Um impasse na Suprema Corte na quinta-feira mantém a religião fora das escolas públicas de Oklahoma. Desde 2023, a St. Isidore, uma escola católica online baseada em Oklahoma, tem chamado a atenção da nação. A escola religiosa financiada publicamente teria sido a primeira do seu tipo nos Estados Unidos da América. A votação dividida mantém essencialmente as suas portas fechadas, mantendo a decisão de um tribunal estadual que invalidou a votação de aprovação da Assembleia de Escolas Online do Estado. Os líderes católicos de Oklahoma dizem que estão desapontados com a votação, enfatizando a importância de proporcionar aos pais oportunidades e escolhas iguais para a educação de seus filhos. A Fundação Liberdade da Religião vê a decisão como uma vitória. Patrick Elliott explica que mantém as escolas públicas abertas a todos os alunos. Este caso nunca foi sobre livre exercício da religião. Na verdade, tratou-se de uma igreja à procura de financiamento do governo para a religião. E a separação entre o Estado e a igreja é um princípio fundamental tanto na nossa Constituição Federal como também na Constituição de Oklahoma. E agora, o que vem a seguir? A Igreja Católica aqui em Oklahoma continuará a explorar opções para fornecer uma educação católica a todos. Entretanto, a Fundação continuará a defender a Constituição dos Estados Unidos e as constituições estaduais ao lado dos seus quase 300 membros aqui. Queridos, se ainda não percebemos, existe realmente uma batalha agora acontecendo na América. Uma batalha entre os conservadores e aqueles que realmente estão defendendo a liberdade religiosa, a liberdade civil para todos. Quem irá vencer nesta batalha? Ora, de acordo com a Bíblia, a profecia bíblica em Apocalipse 13, começando do verso 11, quem vencerá esta batalha é o movimento conservador, que conseguirá formar uma imagem à besta. Uma imagem à besta significa uma América que adota os princípios papais. E nos princípios papais não há liberdade civil, não há liberdade religiosa. Portanto, embora nós vejamos aqui uma batalha em que às vezes o lado conservador vence, mas às vezes o lado democrático, liberal vence, no final nós sabemos quem irá vencer esta batalha. Estaremos preparados quando isto acontecer? É importante que nós acompanhemos de perto o que realmente está acontecendo agora na América. Eu busco trazer isto para os irmãos sem esconder nada. Eu poderia até não falar sobre este impasse nesta escola católica, mas esta não é minha intenção. Eu falo de tudo. Houve um impasse para esta lei. E eu dou glória a Deus, porque seria a primeira escola católica abrindo caminho para muita agitação em torno da interpretação da lei na América. No tempo certo, Deus permitirá que isto aconteça. Deus quer que agora nós transmitamos a mensagem fiel para o mundo. Que estejamos preparados para tudo. Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima apresentação.